Boa noite, bem-vindos ao nosso canal Tempo com Propósito. Estamos aqui hoje para gravar o vídeo, mais uma aula com o tema: uma atitude pode mudar uma história. Uma atitude pode mudar uma história. Eu quero compartilhar hoje com você a história de uma mulher chamada Abigail. Uma mulher chamada Abigail. A Bíblia diz que Abigail, ela era uma mulher sábia, uma mulher formosa, mas ela tinha um marido chamado Nabal. E Nabal, ele era um homem que possuía riquezas, propriedades, mas ele era um homem duro, ele era um homem mau nas suas obras. E certo dia, Davi, ele estava no deserto de Parã. Ele soube falar de Nabal e pegou 10 jovens e pediu para os jovens irem até a propriedade de Nabal e pedir a Nabal recursos, alimentos para ajudá-los naquele momento de dificuldade que Davi estava enfrentando. Então Davi pega os 10 jovens, pede para eles irem até Nabal, pedir os alimentos. Mas quando aqueles jovens chegam até Nabal e pedem a eles os recursos, Nabal, ele foi um homem mau. Ele teve uma atitude má. E ele foi um homem naquele momento de muita falta de sabedoria. Porque ele disse para os jovens que foram procurá-lo. Você vai encontrar essa história em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 1. Nabal disse para os jovens assim: tomaria eu pão e a minha água, a minha carne, das minhas ovelhas, da minha casa, e daria para vocês? Daria para esse homem chamado Davi, que está fugindo, o fugitivo? Faria isso? De maneira alguma vou fazer isso. Então Nabal, ele não quis ajudar Davi. Quando os jovens chegam até Davi, contam para Davi o que aconteceu, Davi dá uma ordem, fala assim: olha, podem preparar as espadas, preparam as armas, porque nós vamos ir até a casa de Nabal, vamos matar ele e toda a sua casa, toda a sua família. Não vai sobrar nenhum vivo, nenhum animal. Naquele momento que os homens de Davi, o seu exército está se preparando, um dos jovens conta para Abigail o que tinha acontecido. E quando aquele jovem conta para Abigail, Abigail teve uma atitude que mudou a história. E você vai entender por quê. Aquela mulher, quando ouviu todo aquele alvoroço que havia acontecido, Nabal não tinha dado alimento para aquele pessoal, para Davi, ela faz exatamente isso. Ela pega 200 pães, ela pega vinho, ela pega ovelhas, e a Bíblia diz que ela pega 5 ovelhas, ela pega figos, uvas, e manda preparar tudo que ela mesma, pessoalmente, iria levar para Davi. Às vezes uma atitude sábia, pode mudar o rumo da história. Nesse caso mudou. Quando ela pega os alimentos e vai até Davi, chega até Davi, entrega para ele, Davi fica sobremaneira feliz, fica grato pela atitude sábia de Abigail. E Davi decide não fazer mal à casa de Nabal, decide poupá-los, decide seguir a sua vida, seguir o rumo do seu caminho. Eu poderia estar aqui agora contando a história de uma forma diferente. Poderia ter acontecido o contrário, poderia ter acontecido de Davi
ter matado Nabal, a sua família toda, por causa de uma atitude sem sabedoria de Nabal. Nabal, ele era um homem mau, e às vezes atitudes ruins trazem consequências irreversíveis, mas atitudes sábias mudam o rumo da história. Atitudes pacíficas e pacificadoras, como Abigail teve, mudou o rumo da história da sua família. Eu quero te convidar agora, com o exemplo deste pequeno trecho dessa história, para você pensar e refletir quais atitudes você tem tido. Será que você tem tido atitudes sábias? Será que você está pensando antes de agir? Será que as suas decisões estão sendo sábias? Porque uma atitude sábia, uma atitude pode mudar uma história. E se você quiser mudar a sua história, tenha atitudes certas, atitudes sábias. Porque nós vemos na Bíblia, a história da nossa vida, da humanidade, ela toda foi pautada em cima de atitudes. Jesus, ele veio com poder, tendo o poder nas suas mãos para fazer qualquer coisa, mas em vários momentos da história eu vejo ele pedindo atitudes dos seus discípulos, daqueles que estavam seguindo ele, porque ele ama pessoas com atitude. Por que o discípulo Pedro, ele foi o mais diferenciado entre os discípulos? Porque ele era um homem de atitudes. Jesus teve uma vez que ele estava com os discípulos e perguntou para os discípulos: olha, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Houve um silêncio, alguns falaram: olha, alguns estão dizendo que o Senhor é o João Batista, outros estão dizendo que é um dos profetas, estão dizendo isso, aquilo. Mas Pedro, calado, meditando, ele estava ali no seu canto, e quando Jesus falou assim: e vocês? Estão dizendo que eu sou quem? Pedro de imediato falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou e falou: Pedro, pois bem, você teve atitude, pois eu digo que você também é Pedro. E sobre esta afirmação que você acabou de falar, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus ama pessoas com atitudes sábias, porque uma atitude, ela tem um poder de mudar o rumo de uma história. Não viva uma vida no comodismo sem atitude. Tenha atitude. Que a partir de hoje você comece a colocar isso na sua vida, em todas as áreas da sua vida, profissional, pessoal, familiar, espiritual. Seja uma pessoa de atitudes. E lembre-se, uma atitude sábia muda o rumo da história. As suas atitudes podem mudar o rumo da sua história. Compartilhe, envie para mais pessoas, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ajude a propagar, a anunciar esta reflexão. Pois o nosso intuito aqui é mudar vidas através de princípios bíblicos. Que Deus te abençoe e até a próxima.